Se você não sabe o que está acontecendo, agora você vai ficar sabendo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois atletas, o Marquinhos e o Tylon. O Marquinhos já foi campeão de uma competição, que foi um desafio que foi organizado pelo Biel e pelo Matheus, que foi uma competição de stick. Stick é um jogo que a gente faz no parkour, que basicamente uma pessoa propõe um desafio e as outras têm que fazer. Quem não conseguir fazer, leva uma letra desse nome, stick. Quem tomar 5 letras primeiro, perde e tá fora do jogo. Então, nessa competição, nesse estilo de competição, o Marquinhos conseguiu sair bem e conseguiu levar o título, ganhando do Farias e do Cauê, que são dois bons atletas. O Marquinhos, ele é um atleta bem consistente, ele é um competidor bem consistente também, porque ele consegue em todas as competições manter ali uma média, basicamente. Ele não cai em muitas posições, mas também ele não extrapola muito, subindo muitas colocações, pelo menos não em competições do estilo normal que a gente está habituado, de skill, speed e freestyle. Mas, considerando isso, ele sempre se mantém numa média e está sempre evoluindo, então ele está sempre subindo algumas colocações, mas algo bem gradual. Então, eu diria que sempre quando ele está numa competição, entre os 10 melhores, você pode colocar ele lá, ele está lá entre os 10 melhores, mas dificilmente você vai falar de primeira assim que, pô, quem que vai ganhar essa competição? O Marquinhos. Mas é aquilo, parkour é pulado. Então, quem tá lá competindo no dia, pô, pode ser que seja o dia do cara, o cara tá iluminado, o cara vai lá e faz a melhor competição da vida, tá ligado? Então, ele é um competidor muito consistente. Se os outros derem mole, ele com certeza vai acertar os skills e vai conseguir passar e pegar uma boa colocação. Alguns pontos fortes do Marquinhos é que ele é muito versátil. Então, em questão técnica, ele tem todos os movimentos na base. Não é como o Biel, por exemplo, que tem todos os movimentos na base, só que o Biel tem todos os movimentos em um nível muito acima. O Marquinhos tem muitos movimentos num nível muito bom, o que torna ele uma ameaça em qualquer competição, porque qualquer skill ele pode executar. Ele talvez não acerte de primeira, às vezes de segunda, às vezes de terceira, mas ele com certeza sempre vai ter chance de acertar esses skills, o que é muito diferente do Biel, por exemplo, que eu falei no último vídeo, que, pô, é certeza que ele vai acertar. Mas o Marquinhos, ele, por ser consistente, consegue sempre ser essa presença nas competições, de que dependendo ali de qual for o direcionamento dos skills, se tiver muita coisa em barra ou muita coisa em caixote apenas, talvez ele desponte mais do que os outros atletas. Um ponto fraco do Marquinhos são os lachês e suas variações. Então, ele não é horroroso, ele não é que ele não sabe fazer a técnica, ele sabe, mas as competições hoje em dia estão exigindo uma técnica muito, muito refinada de lachê. Então as pessoas têm que ter esse movimento não só fácil de executar, mas o movimento tem que estar muito bom, porque são sempre lachês longe e envolvendo outras técnicas que levam até o lachê, que aí lachê também de, pô, mesma altura, que o cara tem que subir com os dois pés para a altura de onde está a mão, tá ligado, na barra. Então isso é bem complicado. E esse é um ponto fraco dele, que obviamente ele trabalha todo santo dia para melhorar isso. Mas é aquilo, o lachê é algo muito difícil para nós que somos brasileiros, principalmente em comparação com os gringos, porque os gringos têm desde pequeno uma estrutura realmente assim do país que é focada em ginástica, que tem incentivo aos esportes como a ginástica, que fazem eles serem muito mais habituados com a barra. A gente que é brasileiro, eu só fui ver uma barra para treinar depois de 3 anos de parkour. O resto era só muro, só muro. Brasileiro pula bem muro, mas barra é complicado. Mas é algo que a gente está se adaptando e com certeza ele vai melhorar muito nisso. E outro fato bem interessante sobre o Marquinhos é que ele conseguiu pegar uma boa colocação no Speed da Volts do ano passado. Ele conseguiu chegar na final e pegou top 5. O que é muito bom considerando que o foco dele naquela época ainda não era Speed. Ele focava mais só em skill e freestyle também. Outra característica muito importante dele é que ele tem muitos giros na base, então ele consegue fazer uma boa line nas competições de freestyle e consegue sim pegar umas boas colocações. Em 2023 ele conseguiu até mesmo chegar numa semifinal da Volts no freestyle, o que obviamente diz muito sobre os giros dele, que são muito bem executados e que ele ainda tem muitos a acrescentar nessa base. Mas dentro dos que ele tem, ele já consegue fazer boas lines e consegue ter bom desempenho nas competições de freestyle.
Mas esse resultado positivo que ele teve no speed também é bem importante. Hoje em dia ele treina bastante speed e tenho certeza que nessa competição de speed da Volts ele vai conseguir ir bem e vai conseguir tentar chegar na final de novo. O segundo atleta que a gente vai comentar hoje é o Tylon. O Tylon é um atleta muito jovem, ainda está na adolescência, ainda está na escola, mas ele já tem uma base de parkour muito boa. Muito por morar perto de um dos picos mais movimentados de São Paulo, que é o Parkour Park, lá na Armênia, mas também porque ele foi atrás e sempre teve o apoio da comunidade, né? Sempre teve muitas pessoas próximo dele, então lá no Parkour Park ele tinha acesso a muitas pessoas, o que fez, obviamente, mérito dele, um atleta muito bom, porque ele conseguiu usar muito bem esse portfólio que ele tinha por perto, que são todas as pessoas que podiam incentivar ele, ensinar ele, passar as técnicas. O Tylon é um dos atletas com maior potencial que a gente tem no Brasil, com certeza. Em questão de talento bruto, ele pra mim é o maior potencial que eu já vi. Porque é um cara que, além de ter uma estrutura, ele é alto, ele tem muita força física, o que ainda é um ponto que ele tem a melhorar, mas que já é o suficiente para ele conseguir competir com os maiores do Brasil. Ele tem um talento para conseguir aprender técnicas novas e tirar elas do zero assim e colocar num nível muito bom, muito rápido. Então ele é um cara que ele absorve muito rápido, toda a técnica que ele vê ele consegue ir executando aos poucos e sempre deixar aquilo num nível muito bom. Um ponto que eu diria negativo sobre o parkour do Tylon é que ele não é ainda tão polido, então os movimentos dele não são tão limpos assim. O que não é necessariamente um ponto negativo, nossa, isso vai tirar ponto no skill. Não, veja bem. Mas tipo assim, ele pode e vai, obviamente, melhorar isso com o tempo. Isso é muito mais reflexo do tempo de parkour que ele tem, que ainda é muito pouco, por ser um adolescente. Mas melhorando isso, os movimentos dele vão ficar mais clean, tudo vai ser muito perceptível de como ele faz aquilo, e esse é um ponto muito forte que é do Farias, que por isso que eu digo que é um ponto de tempo, porque o Farias ele tem quase 20 anos de prática. Então, pro Farias, executar os movimentos é igual andar. Ele faz aquilo repetidas vezes, há 20 anos, ao ponto de que aquilo ali não sai diferente. Ele faz um Cat 180 igual, todo o Cat 180 dele é igual, e ele sempre faz de uma forma perfeita. E é muito esse ponto. O Tylon ele ainda tem muito a melhorar nesse quesito, de ser um atleta muito mais confiável na técnica dele, porque hoje em dia eu ainda vejo ele muito como oscilante. Você vê ele fazendo uma técnica e você não sabe se ele vai fazer da forma perfeita, o que ele tem potencial para fazer, ou se ele vai fazer de uma forma mais ou menos, mas que ele vai conseguir executar, porque ele tem muita força física também. Então eu acho que esse é um ponto muito a melhorar, em questão de repetir técnica, ficar repetindo, repetindo e repetindo, até conseguir deixar ela de um jeito idêntico. Todas as vezes que você faz, ela sai da mesma forma e sempre do melhor jeito possível. Como eu disse antes, a força do Tylon é um ponto forte dele, mas que ainda tem muito a melhorar, principalmente por ser um adolescente, ainda tem muito que ele possa treinar, musculação, fazer treinamento realmente só com o peso do corpo, mas muita coisa que só vai vir com o tempo. Então ele tem muito a ganhar de força física, o que vai ajudar ele muito a chegar no nível do Matheus, do Biel e principalmente dos atletas internacionais. Para finalizar, o último ponto que eu tenho a dizer sobre o Tylon é que para mim, ele junto com mais um atleta, que é o Cristiano, eles dois para mim são os que mais têm potencial para ganhar uma Volts daqui para frente. Eles dois são atletas muito jovens, muito fortes e com muita técnica a melhorar. E isso dá para eles uma margem de crescimento enorme. Então, para mim, o Tylon é um dos que eu apostaria assim que nos próximos anos vai ganhar uma Volts. Mas, se eu pudesse dizer e dar uma dica para ele, seria de melhorar as estratégias. Melhorar as estratégias de competição, melhorar a questão mental. Então, para você nunca ficar perdido ali nas competições, sempre conseguir manter a sua mente no lugar para tomar as melhores decisões, porque isso é algo que faz muita diferença no nível alto. Porque eu acho que, como já ficou claro aqui comigo falando, todos os atletas têm uma coisa em comum, que é essa questão da força física, que obviamente todo mundo ganha com o tempo, o parkour desenvolve muito essa força física, mas também essa questão técnica. Todo mundo vai ganhar essa questão técnica com o tempo. O que vai diferenciar é quem tem mais capacidade de manter a calma na hora da competição e tomar as melhores decisões para ir pro skill X ao invés do skill Y, porque o skill Y tá muito cheio, então vai pro skill X.
E para isso você tem que ter um bom mental, você tem que conseguir tomar decisões ali no calor do momento. Bom, é isso. Deixa o like aí, se inscreve, deixa um comentário, deixa aí embaixo quem que vocês querem ver nas próximas análises. E mais pra frente eu vou trazer outros quadros também, então fica de olho lá no meu Instagram para você poder ver o que eu tô postando lá, quais são os próximos quadros e também participar. Muitas vezes eu solto lá para vocês me dizerem o que vocês querem ver. Então, muito obrigado. Tchau, tchau.